Olá, gente. Boa noite para vocês. Graça e paz da parte de Jesus, nosso Salvador. Que bom que a gente está aqui novamente, mais uma semana, mais um final de semana, mais uma super sexta. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema absurdamente contemporâneo, atual, um tema de interesse de todas as pessoas. Nós estamos aí no mês de setembro, chamado Setembro Amarelo. O tema do Setembro Amarelo é a prevenção ao suicídio, né? Sim à vida, não ao suicídio. E nessa noite a gente vai bater um papo aqui bem legal com, com o nosso entrevistado, que é uma pessoa da nossa confiança, da minha confiança, um grande amigo, e nós vamos começar daqui a pouquinho esse bate-papo e rogando a Deus que o Senhor nos ajude, que o Senhor, pelas palavras de orientação, pelas dicas que nós vamos tratar aqui, que o Senhor te abençoe e que você diga não ao suicídio e sim à vida. A vida é um grande presente de Deus. Não esqueça isso. Poucos dias eu gravei um vídeo mostrando de como a vida é preciosa. Deus nos formou no ventre da nossa mãe, um embrião, Ele foi formando, nós fomos desenvolvendo no ventre, nós fomos trazidos ao mundo e Deus foi nos acompanhando. E cada um de nós foi crescendo e Deus nos acompanhando. Chegamos à idade adulta e Deus nos acompanhando. Porque Deus, o Senhor, o Criador de todas as coisas, nos quer vivos, não nos quer mortos. Então, com essa introdução, eu quero chamar aqui meu convidado para a gente conversar um pouquinho hoje sobre esse tema. Deixa ele entrar aqui para a gente conversar um pouco e a gente... O papo de hoje é sobre esse tema de tamanha relevância, de tamanha necessidade. Existem muitas pessoas que estão sofrendo nesse exato momento, existem muitas pessoas que neste momento estão pensando na prática, na loucura que é exercitar o suicídio, e tomara a Deus que essa palavra dessa noite encontre um lugar especial no coração e que pessoas retornem, removam das suas mentes essa ideia do suicídio. Vamos aguardar aqui o nosso convidado entrar para a gente conversar. Aproveita aí e vai chamando outras pessoas. Faça aí um convite aí para os seus amigos, tá bom? Convide muitas pessoas. Convide, manda aí, olha, estamos ao vivo, vamos falar sobre suicídio hoje, tá bom? Então, vamos falar sobre suicídio. Então, manda aí, chama aí seus amigos para que a gente possa conversar um pouquinho e, quem sabe, nessa noite, deixa eu ver aqui, tentar novamente, para ver se nosso convidado ele entra aqui. Ele não está... vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui novamente aqui para a gente... Deixa eu ver aqui. Daqui a pouquinho a gente entra ao vivo. Vamos ver se a gente consegue mais uma vez aqui. Sempre assim, né? Conexão nessa... Final de semana é complicado, conexão internet, mas nós vamos chegar lá, daqui a pouquinho a gente... Pronto, estamos entrando. Fala, Alberto! E aí, meu irmão? Tudo Bem, meu bem? irmão? Olha, bom te ver e bom conversar com você, rapaz. E igualmente, como é que você está aí? Tudo certo? Estamos aqui, né? Trabalhando, né? Sonhando com Você é férias e bem. não vem com aquela conversa de novo, não, viu? Eita, Davi, que Tá bênção. bem? Merece, 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 merece. É E bênção de esse, Deus. e esse ano, então, a gente merece mesmo, né? É, com certeza. Tá me ouvindo bem, Humberto? Estou ouvindo. Para quem está ouvindo bem. E aí, como é que tá aí? Está ouvindo bem? Tá tudo tranquilo. E você que está nos assistindo, tá todo mundo ouvindo bem a gente? Aí sinaliza aí para a gente tocar o barco. Dá um sinalzinho aí de ok, como é que tá o som, tá bom? Para a gente não ter interrupção, porque o tema é hiper importante, né, Humberto?
Com hiper certeza. importante, Muito bom, contemporâneo. pertinente. Pois é, joia. Então Exatamente. vamos lá. Muito bom. Humberto, que Deus te use muito nessa noite, viu? Para a gente abordar Amém, esses meu irmão. assuntos Obrigado. aí, à luz do Obrigado, Espírito pastor. Santo. Tamo aí. E vamos lá. Vamos falar sobre suicídio? Vamos lá. Tá? Então vamos lá. Vamos lá. Humberto, quais são as razões que levam as pessoas a pensarem e até cometerem este ato, né? O ato do suicídio? Explica para a gente aí. Só um minuto. Olha, para você que está nos assistindo, Humberto é pastor presbiteriano, tá bom? É psicólogo, tá? Por isso que ele foi chamado para esse tema, porque a gente vai aliar as duas coisas, né? O pastoreio, a teologia e a psicologia. Então, Humberto, manda ver aí. Então, na verdade, o suicida, ele não quer tirar a vida, ele quer procurar uma solução para algo que ele acha, ele entende que está além da capacidade. É quando ele perde a esperança de tudo. Então, essa seria uma questão importante para considerar antes de qualquer coisa. O suicida, na verdade, ele não quer se matar. Ele quer, na verdade, uma solução para uma situação que ele não está conseguindo enfrentar. E aí ele acha Hum, essa solução, diria assim, na morte. Mas as causas, a ciência diz que são várias as questões. Pode ser questões orgânicas, a própria fraqueza do organismo em alguns momentos, associados com estados de crises depressivas, solidão seria um fator muito importante aí para empurrar a pessoa para esse precipício da questão do suicídio. Então nós temos aí fatores biológicos, que são os fatores orgânicos, fatores psicológicos, que são os fatores emocionais que estão envolvidos, tem aí as crises que se instalam, o desemprego, a crise financeira, a morte de um ente querido. Então, a pessoa se encontra numa situação que ela não está conseguindo vencer um problema, vencer uma demanda. Aí, de posse dessa questão, ela acha a solução. Infelizmente, muitos acabam achando a solução pelo viés da morte. E isso é algo muito grave, como você falou aí, contemporâneo, é um assunto altamente pertinente. E eu já quero parabenizar você aí, pastor, por abordar esse tema tão importante que é a questão do suicídio. Humberto, e nesse tempo que a gente tem vivido, anormal, atípico, de pandemia, nós nunca enfrentamos, essa geração nunca enfrentou algo parecido. Existe uma maior possibilidade, as pessoas estão mais com esse pensamento, ou não, ou continuam, os índices são os mesmos. Com certeza foi potencializado. Já tem estatística que revela um aumento de 7% na prática do suicídio. Aqui mesmo, outro dia, uma pessoa pulou do prédio do 16º andar. Um prédio aqui Uhum. no Recife, não foi no que eu moro, não. Foi um absurdo. Então, foi potencializada essa questão do suicídio e as estatísticas já revelam que em 7% aumentou. Então, a crise da pandemia, juntada à desesperança na perspectiva do futuro, outras situações que estão além das forças do povo de resolver, acaba empurrando a pessoa para esse precipício, infelizmente. Uhum. E esse comportamento suicida, ele é uma enfermidade, é uma doença? A ciência, ela coloca... Como é que a ciência coloca a questão desse comportamento, dessa vontade, esse desejo suicida? Não, não é uma doença. É algo que nasce no ser humano em qualquer momento da caminhada dele. Pode nascer em qualquer um de nós. E é bem provável que até Uhum. as pessoas que estão nos ouvindo agora, elas já tenham tido desejo de para que mais eu? Para que eu mais no mundo? Então, é bem provável. Isso é um sentimento que instala no coração da pessoa quando ela enfrenta bastante adversidades. É quando a vida perde o sentido, a vida aqui na Terra. Aí acaba levando a pessoa a essa loucura, como foi falado aí. Mas não é uma doença, é só uma questão comportamental, é esporádica, está ligada às questões orgânicas, contextuais, sociais, psicológicas. Então, tem muitas coisas envolvidas e uma bastante importante é a questão espiritual, né? Que Uhum. Satanás, ele é astuto, ele luta
trabalha para isso, quer destruir a vida das pessoas. Então, havemos de considerar essa prerrogativa também, que é muito importante aí. Mas isso não é um comportamento doentio. Eu diria assim que é um comportamento que se instala, que ele vai acometendo a pessoa e que precisa de uma intervenção. Precisa de uma intervenção. Agora, aquilo que a pessoa está, que pode ser que seja doença. Por exemplo, a maioria das pessoas que se matam, elas estavam com depressão. As estatísticas revelam que elas estavam com depressão severa. Então, aí está o fator de adoecimento, a depressão em si, que leva a esse comportamento suicida, a essa vontade de morte, desejo de morte. Então a depressão está lá no topo da cadeia? É isso? A solidão. A primeira causa é a solidão, seguido da depressão. Então, a solidão, ela é uma janela aberta para a entrada de muitas coisas ruins na vida humana. Tem pessoas que acostumam viver sozinhas, e nós até temos mecanismos de defesa que nós próprios criamos para curtir a nossa própria presença, para achar bom as nossas coisas, o nosso ambiente, a nossa pessoa. Mas nem todo mundo tem esse desenvolvimento. Tem gente que não consegue, que a solidão passa a ser um martírio. E a solidão, ela puxa outras coisas. Puxa ansiedade, puxa crises. E aí pode levar a pessoa a estados depressivos, que pode culminar com agravamento. E, de repente, quem sabe, uma morte iminente. Né? Então, todo ser humano, me explique aí, nos explique aí, todo ser humano já nasce com esse desejo, essa tendência? Então, não, ele não nasce, pastor, mas na caminhada humana, no decurso, no trajeto, ele pode desenvolver em um momento ou outro, independente da cor, da raça, da condição social, da religião em si. Né? Tem pastores que se suicidam, que tiram as suas próprias vidas. Né? Tem homens de Deus, assembleianos, batistas, presbiterianos, como nós conhecemos a história, né? Que acabam dando cabo da sua própria vida. Então, é um comportamento que não nasce com a pessoa, mas no decurso da caminhada pode ser que a pessoa desenvolva, ou seja acometido por uma crise, que pode desencadear essa questão, essa vontade de morte, de partir, de sair de cena. E quais são os sentimentos que predominam no coração de uma pessoa que está prestes ou está pensando? O que passa na cabeça dela? Você já falou aí que ela não quer morrer, né? Ela não consegue, ela não está conseguindo enfrentar, mas o que mais? Quais outros sentimentos acompanham uma pessoa que está com esse sentimento no coração, com esse desejo no coração? O suicida em potencial, geralmente ele fala do assunto. Já foi constatado através de pesquisas, segundo a Organização Mundial da Saúde, ele que fala do a assunto? a pessoa que se matou, ele procurou a assistência médica pelo menos um mês antes de cometer o ato. Geralmente são pessoas que comentam com os amigos, com a família, um desejo de partir, de sair do mundo, de tirar o time de campo, de sair de cena. Isso pode ser a abertura do coração, ou da mente, ou do subconsciente, avisando como se fosse uma espécie de pedido de socorro para uma intervenção. Então, é algo que a pessoa está planejando fazer, e algumas coisas até tem alguns que tentam e não conseguem a morte, mas o fato é que há um planejamento no coração da pessoa. Ninguém se mata da noite para o dia, ninguém tira a própria vida da noite para o dia, repentinamente. Então, isso é algo que vai sendo construído. E no decurso dessa caminhada, a pessoa ela pede ajuda, faz uma consulta, procura um terapeuta, às vezes procura um pastor, procura um amigo. E por ser uma coisa muito grave, ter um tabu, geralmente as pessoas não falam diretamente desse assunto. Ficam falando pelas beiradas, para ver como se fosse uma tentativa de pedido de socorro, para não cometer o ato. Deixa eu dar um intervalozinho para avisar quem quiser fazer sua pergunta, pode fazer, que a gente vai ter. Eu sei que o Humberto vai ter o maior prazer de responder, tá? E a gente não quer que você fique com dúvidas aqui nesta noite. Tá bom? Então, você que nos assistindo, se tiver perguntas, pode fazer, que a gente vai estar aqui passando para o Humberto. Humberto, existe assim, estatísticas sobre quem mais comete suicídio, se é homem, mulher, jovens, rapazes, moços? Existem dados estatísticos sobre isso?
Para cada 10 suicidas, 8 são homens. Para cada 10, 8 são homens. Então, os homens, eles acabam fazendo mais, até porque quando eles resolvem fazer, acaba consumando mesmo. Porque às vezes eles escolhem uma forma para se matar que é diferente da mulher. Geralmente as mulheres elas se suicidam mais com a questão da intoxicação, através de remédios ou veneno, alguma coisa nesse sentido. Os homens também usam muito esses artifícios, mas é comprovado cientificamente que a maioria, 80%, através de enforcamento, seguido de intoxicação através de remédio ou veneno, e depois através de arma de fogo e outras coisas mais. Mas comprovadamente homens. No Brasil, a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos é o suicídio. Quando a gente vai para estatísticas mundiais, esse número ele cai para o primeiro lugar. Então, a principal causa de morte entre jovens no mundo de 15 a 29 anos é o suicídio. É um negócio impressionante. Você tem uma ideia, pastor, e as pessoas que estão nos ouvindo, são 800 mil suicídios no ano no mundo. 800 mil, cerca de 800 mil suicídios todos os anos em todo o mundo. Eu tenho aqui a estatística que diz que 66 mil suicídios no mundo por mês. 2.200 suicídios por dia. É um dado da Organização Mundial de Saúde. E a cada 40 segundos, uma pessoa tira a vida na Índia. Por exemplo, a Índia ela é o país número 1 do mundo na questão de suicídio. São 258 mil suicídios lá por ano. Seguido da China, terceiro lugar os Estados Unidos, depois a Rússia, o Japão em quinto lugar, a Coreia do Sul em sexto, o Paquistão em sétimo e depois vem o Brasil, oitavo país do mundo em suicídio. São 12 mil suicídios aqui em nosso país todos os anos. A recorrência maior é na região sudeste, nos grandes centros. Então, o sudeste aí ele está na linha de frente nessa questão de mortes de pessoas nessa direção, nesse sentido. Então, são números alarmantes. No Japão, sim. E a nível de Brasil, a estatística é a mesma, 8 em cada 10, 8 homens em cada 10 pessoas? Ou essa é a estatística mundial? Mundial, isso aí. É mundial. Aqui no Brasil também da mesma forma. A maioria no Brasil se mata por enforcamento. Por enforcamento. Como também aí em todos os países do mundo. Então, nós temos um número de 12 mil pessoas, cerca de 12 mil mortes nesse sentido aqui em nosso país. É um número grande. É um número grande e assustador. E está envolvendo ultimamente, com mais densidade, crianças de 10 a 13 anos. E adolescentes, jovens, pessoas com todo um futuro pela frente. No Japão, lá, a questão do suicídio é tratada como uma questão de saúde mesmo. A população idosa lá no Japão, ela acaba sendo acometida muito por essa situação. Então, é algo bastante alarmante, assustador que vem acontecendo no mundo. No caso de crianças, eu queria que você abordasse, você falou de um modo geral, o que leva as pessoas a cometerem, né, ou a pensar no suicídio, mas eu quero fazer duas abordagens. Primeiro, a questão dos homens. Existem mais alguns agravantes que levam os homens a esse número alto de 8 em cada 10 homens tentaram suicídio? Existe alguma coisa assim mais que é a causa principal, além dessas que você já citou aí? Então, pastor, os homens, às vezes, eles não sabem muito bem trabalhar uma crise financeira, por exemplo. A pessoa que é chefe de um lar, é um pai de família, de repente ele é acometido por uma crise grave financeira que ele não vê solução. E aí, juntada a essa questão da fraqueza orgânica que muitos têm, acabam partindo para esse caminho. Pessoas também que têm problemas de disfunção, homens
As estatísticas dizem que alguns homens que têm problemas na área de disfunção acabam trazendo levando isso, veem como se não pudessem resolver aquela questão e acabam partindo para situações extremas, como a questão do suicídio. Tem homens que se suicidam por essa razão, por essa questão toda. Então, são fatores de risco. 8 a cada 10 suicídios são com os homens. E no caso das crianças, o que é que leva? Porque, vamos pensar, as crianças não têm tantas preocupações, não têm tantas responsabilidades, e o que justifica, o que é que tem levado, o que justificar as crianças a pensar em cometer suicídio? Então, as crianças entraram na estatística, ultimamente, isso é de 2017 para cá, por causa do modelo de vida que elas estão tendo agora. Então, a criança dessa geração ela é diferente da criança de gerações anteriores, exatamente por conta do advento da tecnologia. Então, uma criança que passa aí 5, 6, 7 horas seguidas na frente da internet, o celular, ou seja lá o que for, ela acaba vivendo uma vida muito vazia, solitária, irreal, imaginária, e aí acaba desencadeando problemas emocionais também, como depressão, angústia, crise, e pode ser empurrada para isso. A forma também como os pais criam os filhos hoje não seria uma causa primária, mas pode potencializar. Então, tem várias questões que estão influenciando e alterando o comportamento das nossas crianças. Elas não estão encontrando mais sentido nas coisas simples, corriqueiras da vida. E aí querem viver como se fosse vivendo uma espécie de mundo virtual. E aí onde vem um agravamento e soluções complexas para a vida delas próprias. Humberto, quais são os sinais assim, mais clássicos que alguém que está pensando no suicídio, ele deixa, eu vou usar o termo para que as pessoas entendam, quais são os sinais que ele deixa escapar ao longo dessa trajetória? Alguém que está pensando em cometer, ele dá algumas deixas, existem algumas deixas que quem está ao redor pode perceber? Então, é muito importante a gente estar atento à questão do isolamento. A pessoa, de repente, sem maiores justificativas, ela se afasta do convívio social, dos amigos, da igreja, alguns até da faculdade. E aí, uma outra deixa é a questão da tristeza. De repente, a pessoa se encontra com uma tristeza profunda, angústia. Então, mudou a rotina, mudou a vida da pessoa, mudou o comportamento. Aí é preciso estar atento. É preciso estar bem atento a essa questão. O isolamento social, ele é um fator bem preponderante nessa questão. É quando a pessoa não vai mais para a igreja, a família se reúne para alguma coisa e a pessoa sempre se mantém por trás, isolado, no quarto, não quer se apresentar, não fala dos seus problemas, não conversa mais e deixa um ciclo de amigos, vai se afastando voluntariamente do ciclo de amigos. Então, é claro que ela está passando por uma crise. Não quer dizer que a pessoa vá cometer o ato, mas pode ser que isso seja potencializado por uma fraqueza, por Satanás, que é o nosso inimigo. Então, tudo isso pode ser juntado e levar a pessoa a essa loucura. Os sinais, e esses sinais na criança são os mesmos, são parecidos ou são diferentes? São diferentes. Na criança, é exatamente por essa questão que eu falei. O mundo virtual provoca nelas essas crises de ansiedade, depressão, angústia. Então, ela vai apresentando também esses sinais. E, às vezes, falando de morte. Falando de morte. E você sabe que hoje, no mundo virtual, tem gente do outro lado da vida da criança, no mundo virtual, que pode incentivar a isso. Pode levar a criança a ser ludibriada e incentivar ela a cometer tamanha loucura. Então, isso pode acontecer. Então, os pais precisam estar bem atentos ao comportamento dos seus filhos. Criança, mudou o comportamento, você tem que entender que alguma coisa mudou na vida dela. Pode procurar saber o que foi, porque tem alguma coisa que não está dentro do padrão. A alteração do comportamento de criança tem que ser vista sempre dessa forma. Tem que ir atrás para ver qual foi a razão.
porque tem uma razão maior para isso aí. Você falou aí, e aí entra a questão agora da teologia, vamos entrar e depois nós vamos voltar aqui um pouquinho. Você falou dos sinais mais clássicos, né, dos sintomas mais comuns, a solidão, o isolamento, né, problemas em áreas conjugais ou áreas financeiras. E você citou, você abordou aí, pelo menos em 2 vezes, a questão do espiritual. Onde entra essa questão do mundo espiritual, que é o mundo invisível, nessa vontade, nesse desejo das pessoas de cometerem suicídio? Como é que isso acontece? Então, pastor, desde da queda, o homem caiu em pecado. E a partir daquele momento se desencadeou uma série de fatores que desembocam numa apresentação da fragilidade humana. O homem é frágil em todos os sentidos. Ele é pequeno, ele só é forte se ele estiver de fato na presença de Deus, em oração, clamando, buscando ao Senhor. E não podemos descuidar porque o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Nós devemos nos achegar a Deus. Não existe forte. Qualquer um de nós pode ser acometido por sentimentos ruins e contrastantes. Qualquer um, pastor, presbítero, irmão, por mais fervoroso que seja, temos de ter cuidado com a nossa própria natureza, porque ela é frágil. Ela é frágil. Ela só se torna forte estando na presença de Deus, no altar do Senhor. Não é todo mundo que passa por uma depressão ou por um momento de fraqueza, depressão, que vai tirar a própria vida. Mas nem todo mundo age da mesma forma nessas situações. Tem pessoas que são mais frágeis, que precisam de cuidados maiores. Então, Deus é fundamental. A caminhada com Deus é fundamental. Uma vida piedosa, dentro da Escritura, de oração, na comunhão, na igreja. Isso aí são coisas importantes para a gente levar as cargas uns dos outros, como a própria Bíblia diz. E cuidar uns dos outros, exortando-nos mutuamente para vivermos na direção do Senhor. Então é preciso nós termos bastante atenção nessa questão toda. O que é que o indivíduo que está passando por algumas dessas lutas, que já foi citado por você aqui, depressão, questões financeiras na família, diversos, quais são, o que é que ele precisa fazer como prevenção para que não exista um agravamento e chegue esse momento de querer tirar a vida e até a consumação? Quais são, de forma preventiva, o que é que toda pessoa precisa fazer? Então, nós precisamos nos cuidar em alguns campos. Primeiramente, cuidar da nossa vida espiritual. Andar com Deus, como eu já falei, esse é o passo fundamental, é a base de tudo, é Deus, a Escritura. E segundo, nós temos de cuidar da nossa saúde física e cuidar da nossa saúde emocional. Então, qualquer pessoa passar por momentos de crise, que surjam problemas que está além da sua força de resolver sozinho, é importante ter amigos para compartilhar isso. É muito importante falar do assunto, é muito importante compartilhar o assunto, a fim de que possa receber conselhos, direcionamento. Então, não enfrente os problemas sozinhos. Deus não nos fez para andar sozinhos. Nós precisamos ter amigos com quem compartilhamos a nossa história, a nossa vida, e entender, sobretudo, a nossa fragilidade. Então, em tom de prevenção, nós temos de trabalhar essa perspectiva de que temos de contar uns com os outros, compartilhar aquilo que está preso no nosso coração, para não sermos pegos de surpresa. As terapias, elas ajudam também, Humberto? Sim, com certeza ajuda, né? Um bom profissional da área psicológica, psiquiátrica, pode ajudar por demais. Pode ajudar por demais a entender a nós próprios, a conhecer a nossa própria estrutura, a fim de termos uma base mais consolidada em relação às vivências da nossa própria caminhada. Então, nós temos Deus acima de todas as coisas, a Escritura, como eu já acabei de dizer, mas também esses outros instrumentos que o Senhor nos deixou para nós conhecermos a nós próprios. É muito importante. E é possível
Porque ainda tem pessoas, você é profissional da área, e certamente volta e meia encontra uma situação daquela resistência que as pessoas têm de buscar ajuda com profissionais, né? Seja ele psicólogo ou psiquiatra, né? É possível vencer esses sentimentos, esses desejos, sem uma ajuda profissional? Então, acima de todas as coisas, nós temos o maior de todos os conselheiros, que é o Senhor, a palavra de Deus. Uhum. Mas Deus deixou a ciência também, está dentro do aspecto da graça comum, para nos ajudar. Então, a ciência ela está espalhada em diversos setores e ramificações. Então, nós podemos buscá-la, como nós buscamos o médico para uma receita, para tomar um remédio, buscamos o fisioterapeuta, buscamos o psicólogo, o fármaco. Então, tem muitas coisas que nós buscamos que está dentro da graça comum do Senhor. Então, nós não devemos ter medo e reserva nesse sentido. Agora, devemos carregar sempre a palavra de Deus em nosso coração. Ela é o norte, é a direção para todas as coisas. A ciência é muito válida, desde que ela não afronte a palavra de Deus. Eu sou formado na área de psicologia e acho que na área da psicologia um dos maiores dilemas é exatamente isso. É você colocá-la sob a palavra de Deus, embaixo da palavra. Então, nós não podemos colocá-la em pé de igualdade, como se a Bíblia precisasse de um coadjuvante, de uma ajuda. E não é esse o sentido. O sentido é que a Bíblia, acima de todas as coisas, Deus, e depois a ciência, a biologia, a pedagogia, a psicologia, a antropologia. Nós não devemos ter medo, porque os teóricos da antropologia, por exemplo, se for considerar que eles não são crentes, eles são muito piores do que os teóricos da psicologia em si. Então, em todas as áreas, da medicina, da pedagogia e por aí vai. O mais importante é a gente se alinhar com a palavra de Deus no coração a partir de uma cosmovisão ampla de reino e nos apropriar daquilo que Deus deixou como instrumento, que é a questão das ciências em si. Eu acho válido. E é bênção. Joia. A pessoa que chega ao final, né, ao ponto, ao ápice do suicídio. Ela planejou isso antes ou o suicídio acontece assim? Existe um momento, um tempo de planejamento, um tempo longo, médio, curto? Como é que isso funciona? Então, pastor, geralmente o suicida ele entra numa espécie de planejamento que pode durar um período e às vezes ele vai dando chance para ele mesmo. Vai na igreja, procura um médico, procura um amigo, mas ele tem esse plano no coração e como se ele buscasse uma ajuda para destituir aquilo. Mas é uma espécie de plano que ele arquiteta e que guarda isso no coração e que chega um dia que se não houver uma intervenção da graça de Deus, da própria pessoa, da família, dos amigos, acaba acontecendo o ato, como nós já dissemos. No Brasil, são 12 mil suicídios todos os anos, um número alarmante. Então, ele parte a partir dessa questão de um plano, de um planejamento. Não acontece da noite para o dia. Vai sendo trabalhado aos poucos, aos pouquinhos, e chega um momento que a pessoa acaba cometendo isso, essa infelicidade. Como ajudar pessoas que estão passando por esse tipo de situação? Como ajudar? Porque às vezes a gente também, muitas pessoas não ajudam porque não sabem como. Às vezes nós encontramos, não sabe o que falar, não sabe o que fazer. Então, psicologicamente falando, como a gente pode ajudar pessoas que estão nesse processo aí? Então, nós temos de ver o seguinte, primeiramente, ver a nossa estrutura para ajudar essa pessoa, porque não se ajuda apenas com oração. Oração é um passo importante para a gente orar por essas pessoas, mas precisa de mais. E que, às vezes, se nós não temos a estrutura na área do conhecimento para ajudar, nós temos de procurar parcerias. Um médico,
De repente, aquela pessoa precisa tomar um remédio para a contenção da ansiedade. E também um profissional, se for o caso, um profissional da área da psicologia para fazer uma avaliação, um psiquiatra, para dar uma olhada como é que está o estado dessa pessoa mesmo. Se nós não temos a estrutura, nós não podemos ir e querer fazer por nós próprios. Temos de reconhecer a nossa limitação e procurar ajuda nesse sentido para poder ajudar o outro. E às vezes o membro da igreja, quando ele sabe de um assunto desse, por exemplo, de repente o membro da igreja toma conhecimento. E às vezes nem sempre ele tem a ferramenta necessária, o conhecimento para entrar naquela situação. Ele pode entrar em oração, acompanhamento, aconselhamento, mas de repente ela precisa compartilhar isso com o pastor, por exemplo, da igreja, ou com o presbítero, para que juntos possa haver uma força-tarefa para ajudar essa pessoa a sair desse precipício. Aí a igreja vai entrar em cena para, de repente, se a pessoa não tem condição, quem sabe, procurar um profissional que possa atender gratuitamente, ou a própria igreja fornecer uma consulta, e por aí vai. Então, são diversas formas que podem ser utilizadas para ajudar essas pessoas. O fato é que não podemos deixar sozinho, não podemos desconsiderar, devemos levar a sério essas coisas e correr atrás para tentar ajudar a pessoa a sair dessa situação. E a família, onde entra no papel da prevenção? Que a família pode fazer isso de modo geral. Vamos falar assim, adultos, esposo, esposa, pais com filhos, qual o papel da família? Então, a família tem um papel fundamental no processo todo, de tratamento, de acompanhamento, de ajuda, de acolhimento, entender a situação que a pessoa está vivendo. A família não pode esconder aquilo como se fosse algo que vai denegrir a imagem da família, porque tem família que acha que se falar desse assunto vai estar prejudicando a ela própria. Mas falar do assunto para alguém confiável pode ser uma busca de ajuda, de força. Então, a família tem um papel fundamental. É importante algo que eu vou dizer aqui, Davi, o seguinte, que a pessoa, quando comete o suicídio, ela deixa pelo menos 6 pessoas da família doentes para o resto da vida. Então, é aí que está um agravamento muito grande em relação a essa prática. Quem comete o suicídio foi embora, mas geralmente estatísticas revelam que elas deixam pelo menos 6 pessoas da família doentes emocionais para o resto da vida. Imagina aí um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho que é acometido por um impacto desse. Então é algo muito violento, terrível, e deixa as pessoas doentes. A família tem um papel fundamental no acolhimento, no aconselhamento, na busca de ajuda fora dos limites da própria família. Uhum. Quando você fala, é interessante esses dados que você falou aí, das 6 pessoas que ficam, que são acometidas, que tipo de doença, Humberto? Essas pessoas que ficaram, sofrem. As pessoas que ficam, especialmente as pessoas mais próximas, elas vão viver agora escuridão na vida, na caminhada, pesadelos. Vão ser tomadas por medo, que pode desencadear instabilidade, insegurança, crises, ansiedade, depressão. Tudo isso eu estou falando em um campo onde não haja a intervenção de Deus, porque Deus ele pode consertar as histórias. Deus pode nos ajudar a reescrever uma nova história. Mas, naturalmente, a pessoa, quando vai embora nessa situação, ela acaba deixando pelo menos 6 pessoas da família doentes, acometidas por situações adversas pelo resto da vida. Eu próprio já tive o desprazer de ver uma pessoa pendurada pelo pescoço. Né? Foi a cena mais dramática e triste que eu já tive na minha vida. Eu, que não era da família, fui impactado e adoeci junto com a pessoa. Junto com a família em si. Adoeci junto com a família. Então, é algo muito forte para se ver. E abala a nossa estrutura. Evoca sentimentos antagônicos, frustrações, decepções, e perguntas como por quê? Para quê? Por que aconteceu isso?
Então, essas coisas sempre vai pairar no coração da família, dos pais, dos irmãos, dos filhos, esposa, esposo. Um outro dia, na cidade de Serrinha, um pastor da Igreja Batista, pregou na igreja, na escola dominical. Quando chegou em casa, foi para uma sala lá atrás e pendurou pelo pescoço e morreu. Então, imagina aí o impacto na vida da esposa e de duas filhas. Essas pessoas certamente ficarão doentes se não houver uma intervenção de Deus, da graça do Senhor, na vida dessas pessoas. Então, adoece as pessoas que ficam. Humberto, e seguindo essa linha aí, existe a possibilidade, sem querer entrar na questão da maldição hereditária, que não é o nosso tema, mas existe, né, e muita gente adota aí, mas existe a possibilidade dos que ficaram também seguir o mesmo caminho? Então, Davi, acaba assim, alimentando o comportamento. Acaba alimentando o comportamento. Não quer dizer que as pessoas daquela família vão praticar isso. Mas, geralmente, quando elas passam por crises, problemas, acaba acontecendo algumas vezes. Então, tem famílias que trazem isso na sua estrutura. O avô, o pai, o filho, o neto. Então, tem vários casos assim. Isso não quer dizer que é um caso generalista, que vai acontecer sempre, mas que acaba sendo assim algo que alimenta o comportamento, especialmente das pessoas que não têm Cristo, que não têm Deus, que não têm Jesus, que não vivem na presença do Senhor. Elas não sabem lidar com situações adversas, como pessoas que andam na presença de Deus. O que a igreja pode fazer por pessoas que estão passando por esse tipo de situação? A família, a igreja, eles juntos têm um papel muito grandioso para trabalhar com prevenção e também para pessoas que estão, de fato, pensando nessa situação. A igreja ela pode treinar conselheiros. Então, você, por exemplo, na quinta igreja, você pode ter pessoas separadas, treinadas para isso. São pessoas que vão estudar, que vão perceber, que vão fazer a visita, que vão estar perto, e sempre é conectado com o pastor da igreja, com o conselho, a fim de que possa ajudar. Então, a igreja pode montar uma estrutura de oração pela cidade, oferecer ajuda à família de pessoas que passou por isso. A igreja ela tem um papel muito importante nessa área de minimizar os efeitos do suicídio que geralmente tem acontecido na vida das pessoas. Então, a igreja não pode omitir-se dessa grande responsabilidade dela, de ser terapêutica, de levar a palavra de Deus, de dizer que há esperança sempre em Cristo Jesus. Quais conselhos você dá como pastor e como psicólogo para pessoas que estão passando por esse deserto, esse vale aí difícil? Quais são as suas ponderações? Eu diria a essas pessoas que sempre existe solução. Sempre existe solução. A morte não é a solução. A morte não é. Pelo contrário, ela vai criar mais dilemas ainda, vai criar problemas, muito. Sempre há esperança. Eu diria para as pessoas que estão pensando isso, para procurar ajuda. Ligue para alguém, abra seu coração. Procure o pastor Davi, bênção. Procure os irmãos da sua igreja. Procure amigos, converse sobre o assunto, compartilhe os seus dilemas. Não enfrente, não queira levar as cargas pesadas sozinho. Compartilhe os seus dissabores. E saiba que sempre tem jeito. A esperança é Jesus. Ele pode refazer, ele pode retomar. Ele pode reescrever a sua história. Então, recomece sempre em Deus e saiba que tem jeito, tem esperança. Se você morrer, acabou todas as esperanças. Mas enquanto está vivo, saiba que tem solução. Deus pode todas as coisas. Para Ele nada é impossível. Então, busque ajuda, em nome de Jesus. Tem uma pergunta que surgiu agora aí, eu não ia entrar muito por ela, né, por esse caminho, mas apareceu, nós vamos ter que agora ter que se sair, você vai ter que sair dela aí. Né?
A pergunta eu vou traduzir, quem comete suicídio está salvo, ou tem salvação, ou perde a Então, salvação? No caso de um cristão, né? De um cristão. Não está salvo, perde a salvação. Essa... Então, pastor, eu ia falar sobre isso no final, mas já que perguntaram, eu vou falar logo. Assim, esse é um tema bastante bom, a pergunta é excelente dentro desse assunto, porque só há um pecado na Bíblia que não tem perdão, que se chama blasfêmia contra o Espírito. O suicídio não é uma blasfêmia contra o Espírito. Nós não podemos entrar no mérito do julgamento em si, se a pessoa foi para o céu, para o inferno. O fato é que nós devemos descansar e entender, como disse Deuteronômio 29, que as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas pertencem ao homem. Mas é comprovado cientificamente que a pessoa que comete o ato acaba passando por um labirinto altamente complexo nos fatores biológicos, comportamentais, sociológicos, psicológicos, envolve uma gama de situações que se somatizam e leva a pessoa a um estado de loucura, de perda da razão. Então, eu diria assim, biblicamente falando, não há como comprovar que o suicida ele vai para o inferno. Não há, porque não é certo nós dizermos isso. Tem homens de Deus, mulheres de Deus que cometeram esse ato. Gente com a fé genuína, bíblica, gente de Deus. Aí nós entramos em parafuso porque você fala assim, como é que pessoas que andam com Deus cometem isso? A questão é por conta da nossa fragilidade. Nós somos pequenos, nós somos pó e precisamos da graça de Deus todos os dias. Todo momento precisamos da graça misericordiosa do Senhor. Então, diante de um fato tão profundo como o suicídio, não é bom nós fazermos julgamento em si. Deixar que isso pertence a Deus, pertence ao Senhor. Todo pecado é um pecado perdoável. Deus perdoa. Não estou dizendo que Deus vai perdoar todo suicida, como também estou dizendo que nós não podemos dizer que todo suicida vai para o inferno. Ok? Então tem esse sentido aí. Joia, essa pergunta mexe, tá na cabeça de muita gente aí, né, Humberto? Exatamente. É uma pergunta boa. É uma pergunta boa. Humberto, mais alguma consideração dentro do assunto? Principalmente para as pessoas que não têm o mesmo conhecimento bíblico, não têm experiências com Deus, ainda não são casa espiritual, não é templo do Espírito Santo. Quais as ponderações que você pode fazer para essas pessoas? Então, Davi, Deus nos colocou no mundo para nós sermos espécie de luzeiros que iluminam a escuridão do mundo. Eu, como cristão, você, as pessoas que estão nos ouvindo, nós temos esse papel importante de sermos luzeiro para o mundo. As pessoas precisam olhar para nós e ver a esperança que nós vivemos, a fé que nós vivemos, a certeza de que Cristo está no nosso meio. Isso é muito importante. Nós temos de estar atento às pessoas que estão no nosso entorno. Elas precisam de uma palavra, precisam de uma direção, precisam de Deus. E nós somos essas pessoas que precisam levar essa paz de Deus ao coração dessas pessoas. Nós temos a mensagem de esperança. E a mensagem de esperança é que Deus está vivo, que Ele é o Deus presente, que Ele cuida de nós, que Ele cuida do seu povo, que Ele direciona a nossa vida. Então, sempre há esperança. E eu quero desafiar você que está nos ouvindo aí a ser essa pessoa que seja o bom perfume de Cristo, um terapeuta espiritual, alguém que leva a Escritura, que diz que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Então, guarda essa palavra no seu coração, viva com o coração cheio de perspectiva, de esperança, de fé, de vida. Deus é poderoso para mudar a sua história, para transformar a sua vida. Então, não perca o norte, a vida é tão preciosa, tão maravilhosa. Viva intensamente cada segundo, usufrua das coisas da terra. Agradeça a Deus pelos dilemas, porque nós estamos em construção.
Deus está tratando conosco. Olha que privilégio Deus nos deu de viver um tempo aqui e na eternidade viver com Ele. Então, tomara que Deus nos dê aí 80, 90, 100 anos, conforme a vontade dEle, e que nós vivamos todo esse tempo para a glória, honra e louvor do Senhor. Tem uma colocação, Humberto, que nós podemos fazer, é que Jesus Cristo, Filho de Deus, ele é alguém acessível, né? Ele ouve o clamor de qualquer pessoa, né? E nós encontramos nas Escrituras Sagradas muitas pessoas que clamaram, né, que gritaram, que pediram por socorro e foi ouvida, foi atendida e foi restaurada, né? Os Salmos falam disso, e outros textos bíblicos mostram que Jesus, Deus e o nosso amado Senhor Jesus é uma pessoa acessível. Todos nós podemos chegar a Ele, clamar e pedir socorro, pedir ajuda, e Ele está pronto a nos ajudar, estender a mão e nos tirar lá do lamaçal, como diz o próprio salmista, né? Tirou-me de um poço de lama, de perdição, e colocou os pés sobre uma rocha. Na verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que pode fazer isso, né? Estender a mão, não é isso? Exatamente. Ele próprio diz que traga o fardo de vocês para mim, tome o meu que é leve. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem esperança em Jesus, tem perspectiva de vida em Jesus. Ele nos estende a mão, ele nos fortalece. Então, se você olhar, como o pastor falou aí, para os Salmos, eles mostram isso, os homens vivendo angústias e gritando por socorro, mas sempre Deus os ajudou. Então, a morte nunca foi solução. A saída é buscar esse socorro em Deus. Sempre há esperança no Senhor. E é para Ele que nós devemos correr e alimentar o nosso coração dessa palavra preciosa, que é a palavra do Senhor. Humberto, falando em Bíblia, falando em Salmos, como a palavra de Deus pode ajudar pessoas? Esse livro preto que a gente tem na mão, qual o poder que esse livro tem para mudar a história de qualquer pessoa? Não estou falando somente dos cristãos, das pessoas que mesmo não têm conhecimento, contato nenhum, nem sabem abrir direito a Bíblia. O que essa Bíblia, o que essa palavra de Deus pode fazer? Então, a Bíblia é a história de Deus, a forma como Deus age, o que Deus faz. Então, ela é o livro de Deus. Ela própria diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, a Escritura, ela é como uma espada de dois gumes. Ela nos alimenta. Toda vez que a gente abre a Bíblia, que lê, nós estamos lendo sobre a história de Deus, o que Deus tem feito. Nós não podemos abrir mão da Bíblia. Devemos estar sempre lendo. E ela é o bálsamo, não apenas para nós, mas ela é o bálsamo também para as pessoas que não conhecem a Deus. Através da Bíblia, as pessoas podem encontrar o caminho da salvação. A Bíblia diz, ela própria fala, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, o segredo de uma vida boa, aprazível, é a palavra de Deus. Se nós guardarmos essa palavra no coração, nós estaremos firmes, andando na presença de Deus e vivendo dentro da perspectiva do Senhor. Então é muito importante nós memorizarmos a Bíblia, nós meditarmos nela, nós guardarmos essa palavra em nosso coração. E Deus certamente nos abençoará. Então a Bíblia é muito importante, pastor, na nossa caminhada. De qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Bertão, mais alguma consideração aí? Você quer falar sobre o tema? Estamos chegando, temos aí 5 minutinhos. Então, eu quero deixar aqui a minha gratidão, o meu abraço aí para ti, para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Louvar a Deus por vocês, fazem parte da minha vida, da nossa história. Que bênção ter caminhado aí esse tempo. E me colocar à disposição também para ajudar em alguma questão, se for necessário, dentro dessa temática. Estou à disposição, viu, pastor? É um tema bom, é um tema que nós estamos trabalhando. No dia 29, nós vamos ter aqui na igreja uma live dentro dessa prerrogativa também, onde vai ter um neuro, um psiquiatra, vai ter uma turma aqui falando desse assunto. Então vai ser um momento muito bom, vai ser transmitido também. Fica aí o meu convite para você participar, se você quiser e puder.
vai ser bênção do Senhor. É um tema que eu gosto e nós temos de desfazer, desconstruir distorções anteriores que têm sido propagadas em relação a essa questão do suicídio em si. Mas é um número alarmante, convido você para orar, clamar ao Senhor por dias melhores. Vamos sarar a terra com a nossa ação, com o nosso coração, com a nossa vida com Deus. Beto, bom demais esse bate-papo. Obrigado mais uma vez. Né? Deu saudade dos nossos encontros aqui. Deu saudade, rapaz. Rapaz, Deus abençoe você aí também. Saudade muito de você. Joia, joia. Obrigado, Deus continue abençoando. Obrigado por sua ajuda. Você é um cara que mora no coração, sabe disso. Né? Temos essa amizade há muitos anos. Com certeza, estamos juntos aí. Deus abençoe seu ministério aí, nessa terra boa. Qualquer hora a gente passa por aí. Com certeza. Será bem-vindo. Obrigado Deus também abençoe a você. Aí, viu? Joia, joia. Obrigado a você que participou conosco. Que essa live tenha te ajudado, tenha te trazido esclarecimentos. Não esqueça, Jesus é alguém acessível. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos esse privilégio de ter a palavra de Deus nas nossas mãos. Não esqueça, está passando algumas lutas, procure ajuda, converse com um amigo, converse com alguém, dê sinais, diga, eu preciso de ajuda. Quero dizer também que eu sou pastor aqui da Quinta Igreja, aqui em Itabuna, estou à sua disposição, eu gosto de ministério de aconselhamentos, será um prazer também conversar com você, de orientar, de orar por sua vida. Mas não esqueça, Jesus é a solução. Jesus estende a mão. E nós temos inúmeros casos de pessoas que foram restauradas, que tiveram suas vidas transformadas pela graça, pelo amor de Jesus. Tá bom? Muito obrigado por sua presença. Espero que esse tema tenha te ajudado, te abençoado. E compartilha isso aí para muita gente. Tá bom? Aproveito para te convidar para você curtir as nossas redes sociais, nosso Instagram, no Facebook. Tá bom? Domingo agora nós temos culto às 9 da manhã, tá bom? 9 da manhã e às 18 horas. Todos os domingos, 9 da manhã e 18 horas. Deus te abençoe. Deus te dê uma noite muito especial, guardada pelos anjos do Senhor, e que você acorde amanhã disposto para a vida, alegre com a vida, porque sabe por quê? Porque a vida é um grande presente de Deus. E nós somos gratos por isso, porque Deus ainda presenteia a gente como a gente, né? Gente que não é lá essas coisas todas. Tá bom? Deus te abençoe, uma boa noite para você. Fique na graça, que a graça de Jesus, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês e com a Igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.